Olá, pessoal. Esse é o último vídeo da série aí de discussão sobre aplicações de ponteiro. Nesse último vídeo eu vou falar com vocês um pouco sobre ponteiros para funções. Então, pessoal, no último vídeo nós falamos um pouquinho sobre a relação entre vetores e ponteiros. E nós retomamos a definição de vetor e vimos que um vetor nada mais é que um conjunto de elementos de mesmo tipo armazenados contiguamente na memória. Da mesma forma que um vetor é definido desta forma, o que é uma função em linguagem C ou em qualquer outra linguagem? Uma função, ela é um vetor de instruções. Você declara a sua função e coloca sequencialmente dentro daquela função uma instrução após a outra. Portanto, uma função nada mais é que um vetor. Dessa forma, nós podemos também utilizar na linguagem C ponteiros para funções, podendo então variar de certa forma as chamadas às funções que nós fazemos. Ou seja, a função pode ser dada como um parâmetro também, desde que as funções possuam a mesma chamada, tá? Então, só para definir aqui ponteiro para função. Logo, uma função é um vetor de instruções. Portanto, da mesma forma que os vetores, o nome de uma função nada mais é que um ponteiro para a primeira instrução, para o endereço da primeira instrução daquela função. Ok? Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer uma função chamada min-max. Essa função min-max vai receber um vetor de tamanho n e baseado numa função de comparação que recebe dois elementos a e b, essa função min-max ela vai selecionar o maior ou menor elemento do vetor. Então, isso que eu estou usando aqui como parâmetro dessa função é um ponteiro para uma outra função, ok? E a gente já vai ver como que a gente passa esse ponteiro como parâmetro para essa função min-max, tá? Mas o que a gente tem que entender até aqui é o que significa essa notação aqui. Então, essa notação é um ponteiro para uma função que recebe dois argumentos inteiros como parâmetros. Então, vamos lá. Essa função aqui é como se fosse para encontrar o maior elemento de um vetor. Só que ao invés de eu comparar diretamente se um elemento é maior que o outro, eu vou utilizar essa função compara. Então vamos lá, vou começar com uma variável elen que vai ser o elemento v0 e vou percorrer o meu vetor inteiro, de 1 até n. Eu vou verificar o seguinte: se compara de vi com elen, então elen recebe vi. No final, eu retorno o meu elen. Então pensem aqui o seguinte: se eu tivesse no lugar desse compara aqui, se eu tivesse se vi for maior que elen, eu estaria procurando pelo maior elemento do meu vetor. E se o meu vi fosse menor que o elen, eu estaria procurando pelo menor elemento do meu vetor. Tá, ok? Então eu vou fazer duas funções aqui. Eu vou fazer uma função maior, que recebe dois parâmetros como argumentos, e vou fazer uma função menor. O que a função maior vai fazer? Ela vai retornar se o A é maior que o B. E a menor vai retornar se o A é menor que o B. Ok? Vejam que essas duas funções então possuem a mesma assinatura, né? Elas recebem os mesmos parâmetros como argumentos. Por isso que isso me possibilita utilizar esse ponteiro para essas funções. Tá? Muito bem, aí aqui na main, então, eu vou declarar um vetor qualquer aqui, vou declarar um vetor de tamanho 5, já vou inicializá-lo. 3, 6, menos 1, 2 e 0. Tá ok? E aí eu vou chamar a minha função min-max para esse vetor v de tamanho 5, passando a função maior como o meu comparador. E eu vou chamar a minha função menor
Vou encontrar o menor elemento do meu vetor chamando a função min-max, passando o meu vetor de tamanho 5, mas chamando a função menor como comparador, tá vendo? Então aqui a única coisa que eu faço é passar o nome das funções, tá? Porque a lógica é a mesma do vetor. O nome de uma função nada mais é que o endereço de memória da primeira instrução daquela função, tá ok? Muito bem, vamos compilar esse código aqui para ver o que acontece. Então tá aí. Então vejam que usando a mesma função min-max e apenas alterando essa funçãozinha de dentro aqui, que é o meu comparador, eu pude encontrar o maior elemento e o menor elemento do meu vetor. Esses parâmetros da função, esses ponteiros de função, eles são úteis para esse tipo de casos em que eu desejo utilizar uma única função, mas que tem uma operação variável lá dentro. E no meu caso aqui é esse if. Esse if, se eu estou procurando pelo maior elemento, eu quero comparar quem é o maior. Se eu estou procurando pelo menor elemento, eu quero comparar quem é o menor. Então, ao invés de eu escrever duas funções, eu escrevi aqui duas funçõezinhas mais simples, tá? E aí uma única função aqui, min-max, que é a função mais complexa, tá? E aí na minha main eu chamei apenas mudando esse comparador aqui, que é a função que faz a comparação. Então isso é muito útil, principalmente em algoritmos de ordenação, que nós vamos ver mais adiante. Quando você quer fazer uma ordenação em ordem crescente ou ordem decrescente, você pode utilizar ponteiros de função dessa forma, ou para outros tipos de aplicação, conforme a necessidade indicar.